vivendo e aprendendo. Nesta vida que é passageira, que as pessoas nascem e depois vai para outra vida, né? Porque tem a vida física, tem a vida eterna também, né? Nós estamos aqui, temos que se preparar para a vida eterna. E eu quero falar sobre vários hábitos desagradáveis para que as pessoas possam memorizar sobre esse assunto que é muito importante. Os hábitos desagradáveis que muitas vezes a gente pratica e até também a terceira idade, né? Sobre a terceira idade também, né? Mas todos muitas vezes cometem excessos e praticam hábitos desagradáveis, né? Mas nós temos que ter bons hábitos e também ter um estilo de vida saudável, né? Todos se envelhecem, todos vão chegando a certa idade, ninguém escapa de ficar mais velhos, né? Todos vão ficando velhos, ninguém fica novo, né? Então, a minha saudação a todos os brasileiros, vamos mudar e pensar diferente para ter um Brasil melhor, para ter um Brasil mais próspero, um Brasil mais feliz, né? Que as pessoas sejam felizes, né? E para isso a gente tem que seguir os bons princípios e os bons valores, porque um abismo chama o outro abismo, né? Um caminho errado leva para o outro caminho mais errado ainda. Então, nós temos que pegar o caminho certo, pegar o caminho que a gente acredita na fé e também na prosperidade física, material e espiritual, né? Na prosperidade do corpo, da alma, do espírito e também na eternidade feliz. Eu acredito na eternidade feliz, mas para isso todos têm que se preparar para uma eternidade feliz, para ser feliz e para também ajuntar o tesouro na eternidade. Não é crime, não é pecado ajuntar tesouro na terra, mas saber desfrutar e também ajuntar tesouro também na eternidade, né? Como eu já tenho falado em outros vídeos aí, que o tesouro na eternidade ali a traça, a ferrugem, e o ladrão não rouba, porque é eterno. Então, eu quero agora comentar sobre vários, como eu tenho falado, né? Vários hábitos desagradáveis, tanto para pessoas de terceira idade como para os mais novos, né? Que também são coisas que são hábitos desagradáveis, né? E a gente sabe que envelhecer é um processo natural e é inevitável, né? Todos ficam velhos, todos vão se envelhecendo, mas ao longo dos anos, algumas atitudes podem surgir e gerar desconforto em quem convive de perto, né? Em quem convive de perto, né? Às vezes esses hábitos
ferem de forma silenciosa, entristece e até afasta os entes queridos, mesmo que não haja uma má intenção da pessoa. Mas é triste que muitos deles não fazem parte do envelhecer em si, mas sim de escolhas comportamentais que, com um pouco de consciência, podem ser transformadas. Então, essas atitudes frequentes na terceira idade que pode incomodar ou afastar as pessoas também verá sugestão prática para transformá-la em oportunidade de conexão, empatia e presença positiva. E a primeira coisa que é desagradável tanto para a terceira idade como também os jovens também, né? Aqui não é só para pessoas de terceira idade, mas para pessoas de todas as idades, né? Descuidar da higiene pessoal, né? Quanta gente que descuida da higiene pessoal e que não querem cuidar da sua higiene, não quer muitas vezes se banhar pelo menos uma vez ao dia, né? Deve se banhar e cuidar, né, da sua higiene pessoal, né? Ter uma roupa limpa, não precisa ser roupa de grife, não precisa ser roupa de caríssimas, né? Cuidar da aparência é uma forma de demonstrar autoestima, né? Isso é para a terceira idade, como para os jovens também, e para todas as idades, né? E quanta gente que a gente vê, né? Moradores de rua também, que não têm uma higiene de qualidade, mas eles também merecem ter uma higiene, né? Ter uma roupa limpa, não precisa ser roupa de grife, né? Tanto as pessoas que moram na rua também precisa de higiene pessoal, né? Então aqui a gente está falando, né? Que muita gente, inclusive pessoas de terceira idade, que começa a descuidar da higiene pessoal, né? Mas isso daí é para nós também, é para todas as idades. Estar limpo, com o cabelo arrumado, roupas apresentáveis, transmite respeito por si mesmo e pelos outros, né? Quanta gente que não faz a barba, quanta gente tem uma roupa lá, roupa social, mas ele não usa roupa social, ele não põe uma roupa melhor, ele anda de qualquer jeito, desmazelado, né? Não faz a barba, não faz o cabelo, né? Isso não é uma obrigatoriedade, não é um fanatismo, não é. É apenas que as pessoas, que a gente quer dizer que muito se descuida da higiene pessoal, de arrumar o cabelo, de ter uma roupa mais adequada, né? E isso não é só para quem tem casa, tem moradia ou paga aluguel. Isso daí é para os moradores de rua também. Se a higiene é para todos, se a higiene é bom para todos, o morador de rua, seja quem for, ele também deve sim ter cuidado das suas higiene pessoal, que ele também merece, né? O mesmo respeito de ter a higiene pessoal, os cuidados, ter uma roupa limpa, fazer a barba, tanto homem como mulher, né? Seja morador de rua ou seja uma pessoa que mora na sua casa própria. O importante é não se descuidar da higiene pessoal. É o que acontece com muitas pessoas que descuidam da sua higiene, né?
Então, o primeiro é descuidar da higiene pessoal. O primeiro passo que a gente não deve praticar, né? E a escolha diariamente, pelo menos, o importante é uma roupa limpa e bem cuidada. Pentear o cabelo e manter a aparência em ordem valoriza a presença da pessoa. Então, é o primeiro item que nós não devemos descuidar é a higiene pessoal. O segundo item é reclamar o tempo todo. Isso daí não devemos ter essa prática de reclamar o tempo todo, né? Expressar insatisfeito de vez em quando é normal, é normal. Tem hora que a gente fica insatisfeito e até revoltado, né? Com algumas coisas que acontecem ao nosso redor, né? Todos fazem isso. O problema começa quando a queixa se torna um hábito constante, né? Transformando tudo em um motivo de frustração, né? Reclamando de tudo, que não adianta, não tem jeito, né? A gente vê nesse mundo que tem gente que ele não tem vontade de estudar, não tem vontade de ir à escola, né? E muitas crianças não têm vontade de ir na escola também, né? Muitos jovens estudantes já que têm mais jovem, né? Já está na adolescência também, que não quer estudar e até pensa muito negativo, né? Porque tem pessoas que pensam assim: "Ah, não adianta estudar porque todo mundo estuda, o que eu estou querendo estudar já tem gente estudando, então não adianta". Muita gente vai ficar na rua porque todo mundo está estudando esse curso. Isso não vai impedir. Se tiver 1000 pessoas estudando o curso que o jovem deseja, isso não vai impedir a sua prosperidade, não vai impedir dele ter a sua profissão, de maneira nenhuma, né? Como, por exemplo, a gente olhar e falar assim: "Ah, eu quero estudar pedreiro, mas todo mundo é pedreiro, então não vale a pena. Eu quero ser um terapeuta, mas todo mundo está olhando, está querendo estudar de terapeuta, não adianta, não vai ter serviço para todo mundo". Vai ter sim. Isso depende da capacidade, depende do diálogo, depende do currículo, depende do modo da pessoa conversar também ajuda muito. Uma pessoa muito tímida, por exemplo, é muito difícil ele conseguir serviço, porque ele é tímido, ele não conversa, ele não procura, ele não vai atrás de procurar um serviço, né? Ele não vai atrás de fazer alguma coisa, né? De procurar uma profissão, né? Então, pessoas tímidas é difícil, né? Até no sentido, muitas vezes, de ter um casamento próspero, porque é tímido, não fala, não comenta nada, não sabe se explicar, não sabe se defender. Tudo isso tem que ser posto na mesa, né? Não podemos e temos que ser sábio, né? Não podemos ser tímido demais, né? Então, o segundo item, que é reclamar todo o tempo, isso não vai resolver, né? Ficar reclamando, né? O problema começa quando a queixa se torna um hábito constante, transformando tudo em motivo de frustração, aí não dá, né? Aí não há como resolver, como ir bem, né? Então temos que ser sábio e não aceitar, né,
esse tipo de hábito de reclamar todo o tempo, né. Temos sim, se tiver o prato na mesa, na hora do jantar, na hora do almoço, na hora do café, não reclamar se tiver, na mesa um prato de arroz, feijão e tiver um ovo frito, um ovo cozido, a gente não pode reclamar, né, a gente tem que agradecer, né. Então, não podemos ter o hábito de reclamar de tudo, isso não vai resolver, né. Então temos sim que, desfazer desses hábitos ruins. E o terceiro item é falar sem pensar nas consequências. Notou bem? Falar sem pensar nas consequências. Tem muita gente que fala as coisas, fala mais, fala muito e, por fim, acaba falando besteira, falando coisa que não deve, ofendendo um, ofendendo o outro. Esse hábito também não é bom. Ser direto é importante, mas a falta de tato pode machucar. A sinceridade, quando não vem acompanhada de empatia, pode soar como grosseria. E como mudar? É possível mudar, né? Antes de dizer algo, reflita se suas palavras ajudam ou fere, né? As nossas palavras não podem ficar ferindo as pessoas, tem que ajudar, né? A sabedoria é melhor recebida quando expressa com gentileza, né? Então, falar sem pensar nas consequências não é bom essas coisas, né? Temos que mudar. O quarto hábito que é usar roupa muito antigas ou desgastadas. Então, as pessoas também têm que mudar a sua roupa, ter roupas diferenciadas, né. Eu não sou contra, usar roupa antigas que não aparece que está envelhecida, porque tem roupa que não parece que ela, está envelhecida, né. Usar roupa muito antiga ou desgastada, mas existe roupa que ela dura muito tempo e ela não se desgasta, né. E não aparece que é roupa antiga, né, tem isso também, né. Então, eh, tem gente chamando aí, viu. Eu quero falar que tem gente chamando, viu. Deixa eu falar um pouco alto. Ô mãe, tem gente chamando mãe. Tem, vai lá atender. Usar roupa muito antiga ou desgastadas não é bom, né. A maneira como nós vestimos transmite uma mensagem. Roupa muito velha ou fora de forma podem passar uma imagem de descuido. Então, o quarto item, usar roupa muito antiga ou desgastada. Agora, se for uma roupa que não parece envelhecida, não tem problema, mas o melhor é ter roupa atual, comprar roupa nova, né. E como mudar? Revise seu guarda-roupa, né, tem que revisar seu guarda-roupa e priorizar peças em bom estado, confortável e que reflita que você é hoje, né. Então isso é importante, né. Agora o quinto item, interromper ou dominar a conversa. Esse hábito de interromper ou dominar a conversa, isso também nós não pode. Eu não posso chegar numa reunião e interromper
ou dominar uma conversa. Eu não posso, né? As pessoas é livre para falar e conversar qualquer assunto, né? As pessoas são livres, eu não posso interromper as pessoas ou dominar a conversa, eu não posso, né? Então, esses são hábitos que muitas vezes não é bom, né? Então, falar demais não garante conexão. Então, as pessoas também querem ser ouvidas, especialmente os mais jovens, né? Então, isso daí não é somente para a terceira idade, isso daí é para os jovens, é para os alunos, é para os estudantes, né? E como mudar isso? Pratique a escuta ativa, né? Dê espaço, faça perguntas e incentive os outros a compartilhar também, né? E o sexto item que eu quero ressaltar é criticar constantemente os mais jovens. A gente não pode também ficar só criticando os outros. Não, a gente não pode, não tem como viver só criticando os outros, não pode. É claro que existe as críticas construtiva, né? Tem a crítica construtiva para construir, para melhorar, né, o modo da pessoa ser um cidadão melhor, mais atencioso. A crítica construtiva é boa. Agora, a crítica destrutiva, que destrói, que mexe com a vida dos outros, aí não, né? Então, criticar constantemente os mais jovens, que é uma crítica que prejudica as pessoas, não podemos, né? Então, temos que deixar esse hábito, né? Tem que deixar esse hábito, né? Essas críticas que prejudica as pessoas, né? Essa crítica que mexe com as pessoas comuns, mexe com pessoas pobres, pessoas ricas, pessoas de classe média. Então, a gente não pode criticar ninguém, né? Então, a gente tem que trocar a crítica por interesse genuíno, né? E compreender aquilo que é bom, né? E compartilhar o que é bom, né? E ter um bom diálogo, né? Então, o sétimo item, por exemplo, é que nós temos que deixar esse hábito, né? Que é desconsiderar os costumes atuais, né? Então, temos que desconsiderar os costumes atuais. Vamos entender que falar alto ao telefone ou assistir vídeo sem fone pode incomodar, né? Com certeza, né? Então, falar alto ao telefone ou assistir vídeo sem fone pode incomodar. O que era comum antes pode não ser mais aceito hoje, né? Então tem isso também, né? Então, como a gente tem que mudar é observar as pessoas, se comporta e se adapta ao ambiente, né? Porque pequenos gestos de consideração fazem toda a diferença, né? Por exemplo, o 8 itens, que é falar apenas de problemas de saúde. A gente não pode também ficar só falando de problema de saúde. É natural querer desabafar, mas transformar isso num único assunto pode cansar quem está por dentro, né? Então, como a gente tem que mudar é diversificando as conversas, né? Falar sobre o que
inspira seus interesses, conquistas e bons momentos, né? A gente não pode ficar apenas falando de problemas, de dificuldades, de doenças, de maneira nenhuma. A gente tem que procurar diversificar os assuntos e procurar falar palavras que consolam, né? Porque eu tenho aprendido essas 3 frases, né? Que a profecia verdadeira é o seguinte: é consolação, edificação e exortação. As pessoas têm que ter palavra de consolação, edificação e exortação, né? Não é falar a vida inteira só de problema, só de doença, né? E a gente também tem que entender, né, que tem que aprender, comunicar, porque o nono princípio, né? O nono item se prender as ideias sem abrir espaço para o novo, aí não dá certo, né? É o nono item que se diz, né? Vou repetir aqui, ó. O nono item diz se prender as ideias sem abrir espaço para o novo, né? Então aí já também é outro que a gente tem que deixar, né? Outro maneira de viver, né? Rejeitar a opinião diferente por costume ou receio, dificulta o diálogo, a abertura é essencial para o crescimento. Então, não devemos se prender a só uma ideia, né? Que é o nono item, né? E a gente tem que mudar, manter princípios, os nossos princípios, e estar disposto a escutar e dizer, nunca tenha pensado por outro lado, né? Mas demonstrar a maturidade e flexibilidade, né? Por exemplo, o 10º item é não perceber o impacto que causa no ambiente, né? Então, temos que mudar os nossos hábitos, né? Temos que estar atento, né? Parar em locais estreitos, né? Em locais estreitos, ocupar muito espaço ou andar sem atenção pode atrapalhar os outros. Então, a gente tem que mudar a maneira, o hábito, o jeito, né? E estar atento para não atrapalhar ninguém. Então, o 11 item, né? No 11 item, né? Fazer piada que não se encaixa mais no presente, né? Que aí seria quanto 11º item, né? É o 11º item, né? Que é certos tipos de humor que antes era comum, hoje pode ser mal visto, ofensivo. A sociedade mudou, né? Então a gente tem que olhar isso daí, né? E alguns hábitos a gente tem que deixar, né? E como mudar isso daí? Invista em um humor leve, criativo, respeitoso, né? Rir junto é sempre melhor do que rir de alguém, né? Aí o 12º, que é demonstrar dependência excessiva. Esses hábitos a gente tem que deixar, né? De demonstrar dependência excessiva, né? Aí não, não é bom, não é bom, né? Depender dos outros constantemente, mesmo podendo tentar algo sozinho, pode desgastar o relacionamento. E como mudar? É procurar realizar pequenas tarefas por conta própria,
A autonomia fortalece a autoestima e inspira quem está por dentro, né? E o 13º, querer sempre ter razão, né? Então tudo isso a gente tem que estar de olho. Não podemos achar que nós somos o dono da verdade, né? Que só a gente tem razão. Não podemos fazer isso, né? Impor a sua opinião ou corrigir os outros o tempo todo pode gerar afastamento também, né? A gente não pode ficar pegando no pé de uma pessoa só, ou ficar muito no pé dos outros, seja quem for, seja parente, seja irmão, obrigando, exigindo ele tudo, né? A gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, isso é importante. Então, querer sempre ter razão não é bom, né? É o que a gente tem falado, né? E aprender a ouvir mais, reconhecer diferentes pontos de vista, é sinal de sabedoria, né? E o 14º é fazer chantagem emocional. Também esse hábito a gente tem que deixar, né? Frases como "ninguém mais se importa comigo", ou "se você realmente me amasse, me visitaria todos os dias", podem parecer desabafo, mas geralmente causa culpa e afastamento, né? Não adianta, né, esses hábitos de fazer chantagem emocional, isso não adianta, né, isso daí vai dar problema, né. Então isso também é para as pessoas de terceira idade, não só de terceira idade, eu já disse que é para todas as idades. Em vez de cobrar, convide com afeto. Agradeça as visitas, mesmo que breve. Demonstrar carinho atrai mais do que exigir atenção, né? E o 15º item é falar mal dos outros constantemente. Então, isso não é bom, falar mal das pessoas, né? Fofoca, crítica e comentários maldosos, isso daí não é bom, né? Criar um clima pesado, ironia, julgamento frequente, afastar as pessoas, isso não adianta, né? Então, como mudar? Seja mais gentil nas palavras, a descrição é respeito que fortalece os vínculos em qualquer fase da vida. Envelhecer com leveza e seguir aprendendo, né? Esses comportamentos não define quem você é, mas transformá-los pode melhorar a sua convivência e fortalecer os vínculos, né? Então, envelhecer com qualidade não significa resistir ao novo, mas acolhê-lo com respeito, sensibilidade e vontade de se conectar, né? E você, identificou-se com algum desses hábitos? Então, tem que deixar todos esses hábitos contrários, como eu tenho falado, né? Falar sem pensar nas consequências, isso é problema, tem que mudar. Usar roupas muito antigas ou desgastadas. Se for uma roupa antiga e ela não tiver rasgada e não tiver problema, pode usar sim. Agora, a roupa que está rasgada, é roupa que já não serve mais para uso, então aí esses hábitos aí tem que ser tirados da nossa vida. Não falar sem pensar, procurar usar roupas, não precisa ser roupa caras, usar roupas mais modernas pode usar, né? Isso é importante. Não interromper a conversa ou dominar o ambiente para as pessoas não falar aquilo, não as pessoas têm um livre arbítrio de falar o que ele quer, não tem problema, ele tem o direito de falar.
Então a gente não pode ser dominador e dizer que a pessoa não pode falar aquilo que ele quer falar. Se ele quer falar, ele pode falar, né? E o sexto item, que é criticar constantemente os mais jovens, ou qualquer pessoa, não é só jovem não, né? O sétimo item que eu já também comentei, que é considerar os costumes atuais, né? Então a gente tem que ficar no marco dos bons costumes, né? É isso daí. E não obrigar ninguém a seguir os costumes bons que a gente tem. Pode até dar uma dica, pode até transmitir uma mensagem de bons hábitos, pode, mas não é querer exigir que os outros façam o que a gente faz, né? E o oitavo item que eu já tenho falado é falar apenas de problemas de saúde. A gente não pode ficar só falando em doença, em morte, não pode, né? O nono, que é se prender às ideias sem abrir espaço para outras pessoas também. Nós tem que abrir espaço para as pessoas conversar também. Aí no décimo item, não perceber o impacto que causa o ambiente. Então tudo isso, né? Por exemplo, o item décimo primeiro, fazer piada que não se encaixa mais no presente. Piada de mau gosto também não pode. Esses hábitos nós temos que deixar, né? O, o item décimo segundo, demonstrar dependência excessiva. A gente não pode demonstrar dependência excessiva, não pode, né? O, por exemplo, o décimo terceiro item, querer sempre ter razão. A gente não pode ser assim também. Querer sempre ter razão, mas aprender a ouvir, né, mais, né, reconhecer diferentes pontos, né, e tudo isso, né, pontos de vista, sinais de sabedoria. E o décimo quarto, né, fazer chantagem emocional, né. Não, isso não podemos fazer também. Esses hábitos temos que deixar as moças, os moços, os jovens, seja de toda a idade, como eu já tenho falado, né? Fazer chantagem, né? Como por exemplo, né? Aquela frase como ninguém mais se importa comigo, né? Alguém fala assim, ninguém mais se importa comigo, ninguém mais me dá valor. Ou se você realmente me amasse, me visitaria todos os dias. Isso daí é uma chantagem, né? Fazer chantagem com as pessoas, né? Isso daí não é um hábito que a gente tem que deixar, né? E o décimo quinto, falar mal dos outros constantemente. Também não podemos viver assim, né? Então a gente tem que deixar alguns hábitos, sim, com certeza, né? Tem que deixar alguns hábitos que venham a fazer mal para a gente, né? Isso é importante para a gente viver, né? Viver em família, viver na sociedade, né? Então, isso é importante para as pessoas, né? E eu quero comentar também sobre as vitaminas que ajudam a reduzir os coágulos nas pernas, proteger a circulação. A gente vai comentar também sobre esse assunto que é para edificar, né, para que as pessoas venham ouvir melhor, né, as nossas palestras. Vitaminas essenciais ajudam a fortalecer os vasos e melhora o fluxo sanguíneo, né? Por exemplo, a sensação de peso, inchaço, formigamento, cansaço nas pernas, pode ser mais do que um simples desconforto do dia a dia, né? De uma mulher, de um homem também, porque o homem também tem problema, né? Não é só a mulher. Então, esse sintoma muitas vezes estão relacionados à má circulação, um problema que afeta o retorno do sangue ao coração,
e compromete a oxigenação dos tecidos, né? Quando o fluxo sanguíneo fica lento ou irregular, pode surgir varizes, alteração na pele, dores ao caminhar e até maior risco de formação de coágulo, né? Coágulo no sangue, né? Coágulo nas veias, né? Com o tempo, a circulação deficiente também pode afetar novos, ou seja, nervos, músculo, pode agravar a sensação de dormência, queimação, fraqueza nas pernas, né? Então, a gente tem que procurar, né, se tratar, né? Sinais de alerta de problemas circulatório, né, existe, né, em muitas pessoas, né? E o sintoma começa a aparecer, né, de forma gradual, né? O primeiro sintomas, por exemplo, é o aparecimento de varizes ou pequenos vasos visíveis na pele, indicando dificuldade no retorno do sangue pelas veias. O segundo sinal pode ser a mudança na coloração da pele, com uma palidez, tão arroxeado ou escurecimento em algumas áreas, além de feridas que demoram a cicatrizar, né? Já o terceiro sinal, as câimbras ou dor nas pernas durante caminhadas ou esforços causados pelo menor chegada de oxigênio aos músculos. À noite também pode haver inquietação ou constrações involuntárias, né? O quarto sinal também que pode ter sobre circulação é a sensação constante de pés frios, mesmo em temperatura muito alta, sugerindo redução de fluxo sanguíneo, né? E o quinto sinal que se acontece em muitas pessoas é o formigamento, dormência, sensação de agulhada nas pernas e nos pés, resultando de baixa oxigenação dos tecidos e dos nervos, né? Então as vitaminas, elas contribuem para melhorar, né, o estado de saúde das varizes nas mulheres ou nos homens também, né? Que a gente fala, né? E as pessoas podem até pensar que só as mulheres têm varizes, não. Os homens também têm varizes, né? Então, a gente está falando é para todos, né? Para ambos, né? Para o homem, para a mulher, para o jovem, para a pessoa de terceira idade, para o aposentado, para o caminhoneiro, para a dona de casa, né? Então, existem vitaminas, por exemplo, alguns nutrientes ajudam a fortalecer os vasos sanguíneos, melhorar o fluxo e reduzir o processo inflamatório. Por exemplo, a vitamina K, ela é muito importante, né, para equilibrar ou dar um equilíbrio de coagulação do sangue, evitando tanto o sangramento quanto a formação excessiva de coágulo, né? O coágulo também pode prejudicar as pessoas, né? Também contribui para a saúde das artérias, reduzindo o acúmulo de cálcio que está presente, né? Por exemplo, em vegetais verdes escuros como couve, espinafre, brócolis, rúcula, além de ovos e alimentos fermentados. Isso não quer dizer que as pessoas que tenham coágulo não é para deixar de usar vegetais, não, nem ovo também, né? As pessoas têm que se cuidar, né? Que a vitamina que eu tenho falado, que é a vitamina K, ela ajuda bastante, né? É uma vitamina muito importante para ajudar na circulação do sangue, né? A vitamina K e agora a vitamina E também, né? Que tem ação antioxidante, protegendo os vasos contra danos, ajudando a manter o sangue com melhor fluidez, né? Também favorece a dilatação dos vasos, facilitando a circulação, né? Pode ser encontrado em semente, né? A vitamina E, ela pode ser encontrado em castanhas, amendoim, abacate, espinafre, azeite de oliva.
E também, né, a vitamina C, né? Eu falei sobre várias vitaminas, né? A vitamina K, eu falei sobre a vitamina I, e eu quero falar também sobre a vitamina C, né? A vitamina C é essencial para a produção de colágeno, que fortalece as paredes das veias e artéria, e além disso, ajuda a combater as inflamações e melhora a resistência dos vasos sanguíneos, né? Então, a vitamina C está presente, por exemplo, em fruta cítrica, goiaba, kiwi, morango, pimentão, brócolis, folhas verdes, né? Isso é importante. E a vitamina B3, que ela é chamada de niacina, né? Ela contribui também para a saúde vascular das pessoas, das mulheres ou de qualquer pessoa. Ajuda no controle do mau colesterol, né? Ajuda melhorando, né, o, o estado, né, ou seja, aumentando o HDL, que é o colesterol bom, né? Também auxilia na manutenção da flexibilidade dos vasos. Pode ser encontrado em carne magra, peixe, ovos, sementes e oleaginosa. A vitamina B3 está nesses ingredientes, que é a niacina, né? Estou repetindo, hein? Ela é encontrada em carne magra, ela é encontrada em peixe, eu estou repetindo, ovos, semente, oleaginosa, e ajuda, né, a cuidar da circulação, né? É uma alimentação equilibrada, né? Rica em nutrientes. Eu vou falar um pouquinho mais devagar, né? Nutrientes natural, aliado à prática de atividade física, né? Reduz o sedentarismo, né? Na redução do sedentarismo, ajuda, é uma das formas mais eficazes para proteger a circulação, né? Então, ao perceber esses sinais, né, nas pernas, deve sim se cuidar, né? Mudar o estilo de vida, né? Tem que mudar o estilo de vida. Se as pessoas não mudar o estilo de vida, ele não tem uma saúde equilibrada. Se as pessoas se alimentar bem, as pessoas vão ter mais saúde, vão ter mais vida, né? Com certeza, vão ter mais vida, vão ser mais próximos, vão viver mais feliz, né? Eu tenho falado no vídeo, na palestra passada, sobre garrafada, mas eu vou falar novamente sobre essa garrafada caseira para aliviar as dores do reumatismo. Tem muita gente aí que tem dores nas costas, né? Tem gente querendo fazer cirurgia de hernia de disco, querendo fazer vários tipos de cirurgia, e a gente não aconselha fazer cirurgia de hernia de disco, cirurgia da coluna, a gente não aconselha, porque toda cirurgia tem fator de risco. É difícil as pessoas fazerem uma cirurgia e ele conseguir sair de lá, da mesa de cirurgia, sem viver a sua vida com sequela. Geralmente, todos que têm cirurgia, dependendo da cirurgia, as pessoas vão ter sequela a vida inteira, né? Então, esse que é o problema. Então, tem que tomar os devidos cuidado, né, e não fazer. E hoje, uma cirurgia, por exemplo, da coluna, vai custar mais de 50. Eu não vou falar o valor e a moeda, não vou falar o valor. Mais de 50 mil, não vou falar o valor e nem a moeda, porque isso daí desvaloriza, né? Mas é mais de 50 mil. Hoje, uma cirurgia bem feita hoje
o preço está lá em cima, né? Então, o reumatismo não é uma única doença, e sim um termo, né, que refere a mais de 100 doenças, né? Eu tenho falado no outro vídeo, né? Eu estou repetindo, né? Então, o reumatismo, dentro do reumatismo tem artrite, tem a artrite reumatoide, tem artrose, tem osteoporose, tem fibromialgia, gota na junta, tendinite, então bursite, lúpus, né? Então são vários problemas, não é só reumatismo. Pode ter vários fatores, vários problemas, né? E os fatores que levam a isso são vários, como eu já tenho falado, né? Na palestra passada, que o movimento repetitivo, pessoas que agacham muito, levanta, agacha, eu já falei isso. Pode sim ter problemas na coluna, esforço em excesso, carregar peso além dos limites, né? E tem que tomar cuidado ao carregar peso, porque também pode afetar a coluna, condição inflamatória, né? Estresse, ansiedade, né? Então tem vários fatores, né? Os principais são dores na articulação por mais de 6 semanas, dores ao esticar o braço, nos ombros, inchaço, vermelhidão na articulação, né? Dificuldade de movimento, rigidez ao acordar, falta de força muscular. O tratamento do reumatismo varia de acordo com o tipo de estágio, né, e doença, né? Então existe uma garrafada, né, que é feito de planta, erva, sementes, que ajuda, né, analgésica, que é anti-reumática, anti-inflamatório. Agora as pessoas que têm, por exemplo, problema de hernia de disco, têm que beber pelo menos 2,5 litros de água, mais ou menos isso daí, ao dia. E de manhã pode usar, né, o sal do Himalaia, pode usar 250 ml de água e colocar a pontinha, né, de sal integral, né, uma pontinha de sal de integral num copo de 250 ml de água e tomar de manhã em jejum. Não vai subir a pressão, não. É uma pontinha, não é para tomar uma colherada, não. Jogar uma colherada de sal, não. É uma pontinha. Misturar bem e tomar é só de manhã, né? Só de manhã. Aí ao dia tem que tomar bastante água, pelo menos, mais ou menos 2,5 litros, mais ou menos, né? Tomar bastante água para hidratar, né? Isso vai ajudar também a coluna, né? E aquele sal, né? Aquele copo de água com a pitadinha de sal, aquilo lá também vai ajudar, né? Vai ajudar na coluna, né? Então, existe sim, existe garrafadas para aliviar a dor, para melhorar a situação da coluna. Existe sim, pode sim solucionar o problema da coluna, pode fazer o tipo de uma garrafada, né? Pode ser 1 litro de vinho branco seco